Minhas maravilhosas, eu sou a pastora Moana e mais uma vez estamos aqui no nosso devocional ao vivo. O tema da nossa mensagem hoje é frustrações necessárias. Talvez você sentiu aí um arrepio na alma. Quem gosta de ser frustrado, não é? Ninguém gosta de ser frustrado. Nós fomos ensinados que a frustração ou é do diabo, ou não é de Deus de forma alguma. Mas hoje eu estou aqui para desmitificar isso que a religião no reino talvez tenha impregnado no seu coração, ou até mesmo as suas crenças limitantes, que faz com que você pense que não, você não pode ser frustrada. Não, suas decisões não podem ser frustradas. Não, os seus sonhos não podem ser frustrados. Não, suas direções não podem ser frustradas. Você note que eu falei sempre sobre você, sobre suas, sobre seus. Não. Esses sim podem ser frustrados, mas os sonhos de Deus, os planos de Deus, a vontade de Deus, essas não são frustradas. Eu me lembro que há alguns dias eu postei um texto, depois você lê lá no meu feeds, e o texto dizia assim, o tema: I'm so sorry, me perdoa, Deus vai te frustrar. Minha gente, vocês não têm ideia de quanta mensagem eu recebi dizendo que isso era heresia, que isso não era bíblico, que isso não era de Deus, que Deus não frustra ninguém. E aí eu fico o quê? Na Bíblia, né? Eu não fico no evangelho da prosperidade, eu não fico no evangelho do coach, eu fico no evangelho de Jesus, que frustra, mas frustra lindo. Frustra lindo os meus planos, os seus planos, tudo aquilo que não condiz com os planos dele, com os propósitos dele na minha vida e na sua vida. O Senhor, ele se responsabiliza sim de frustrar. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele prefere que você se frustre ou que você se perca, do que você se perca. Você tá entendendo? O Senhor, ele prefere que você se frustre do que você se perca e não conclua o propósito que ele tem pra sua vida. Você tá entendendo? Mas a gente não quer entender isso. A gente quer que o Senhor seja como o quê? Como o mágico da lâmpada. Sabe o mágico da lâmpada? Que você alisa assim a lâmpada, ele sai da lâmpada, você faz 3 pedidos e ele vai lá, realiza de exatamente como você pediu. I'm sorry, me perdoa, minhas maravilhosas, mas não. Deus, ele não é o mágico da lâmpada. Ele não é. Você pode ir lá alisar. Ele vai te ouvir, mas ele vai fazer como ele quer, do jeito dele, da forma dele. Você está entendendo? Por isso que sim, Deus, ele vai frustrar tudo aquilo que não vem dele. Então vamos para a palavra? Vamos ver isso na palavra para poder dar vazão e razão àquilo que eu estou ministrando a vocês, porque eu sempre vou ficar com a palavra. Aprendam isso, mulheres, sempre fiquem com a palavra. E aí o texto base que eu trouxe para vocês hoje, mulheres, está lá em Jonas 1. Se você não conhece o livro de Jonas, você precisa conhecer. São apenas pouquíssimos capítulos, o livro menorzinho que tem ali no Antigo Testamento. Se você não conhece, você precisa conhecer essa história que você talvez já tenha conhecido, mas hoje eu quero trazer uma revelação pessoal para vocês. Eu vou ler para você o capítulo inteiro, mas eu quero te pedir que você medite, que você mergulhe nessa palavra. Sabe por quê? Porque eu vou compartilhar hoje o que o Senhor ministrou ao meu coração. Ou seja, como vocês já sabem, quem está aqui há mais tempo, é a água no poço que eu cavei e que o Senhor trouxe para mim esse entendimento. Mas eu sei que o mesmo Deus que falou comigo com a sua doce voz, que ministrou ao meu coração, que acendeu uma chama no meu coração através dessa palavra, ele pode trazer uma revelação específica para você também, mas você tem que ir lá esmiuçar essa palavra e deixar o Espírito Santo transbordar no teu coração. Amém? E a palavra diz o seguinte:
Certo dia, o Senhor disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite com ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir no meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído no sono profundo. Grifa essa parte aí, mulheres. Jonas desceu ao porão e ali caiu no sono profundo. Versículo 6. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está dormindo aí? Levante-se e peça socorro ao seu Deus, porque se ele tenha pena de nós e não nos deixe morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram: agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? E Jonas disse: eu sou hebreu e adoro ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor dele. Aí os marinheiros ficaram apavorados e disseram: veja só o que você fez. A tempestade piora cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo. Pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Versículo 13, em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com tanta força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiam nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então eles oraram bem alto assim: ó Senhor, não nos castigue com a morte por tirarmos a vida deste homem, pois é tu, ó Senhor, que está fazendo isso, e o que está acontecendo é o que? Da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram sacrifício e lhe fizeram promessa. Então o Senhor ordenou um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jesus, obrigada, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais forte que uma espada cortada. Ela finca no nosso espírito, ela nos dá direção, ela alinha o nosso pensamento, a nossa alma, as nossas emoções. Obrigada por essa palavra, Senhor. Mulheres, eu poderia parar por aqui, porque quem é do Espírito já entendeu tudo. Quem é do Espírito com essa passagem já entendeu tudo. Sim, mulheres. Eu quero falar essa manhã para mulheres que estão fugindo do propósito de Deus, que estão tentando coisas, fórmulas com as suas mãos, do seu jeito, fugindo do propósito que o Senhor já designou. Mas eu quero te dizer, a tempestade que você está vivendo talvez seja o quê?
a raiz de tudo que está acontecendo ao seu redor. Talvez você esteja fugindo do propósito de Deus. Talvez você não esteja alinhada com os propósitos de Deus. E o que é que o Senhor faz, pastora Moana? Não tem nada que revele mais do que a tempestade, do que os ventos, do que as frustrações. Você lembra quando Jesus fala com os discípulos lá em Mateus? Observem aquela casa. Existiam duas casas. As duas casas foram construídas. A diferença delas era que uma estava construída na rocha e outra na areia. Mas só foi descoberta qual era a casa forte na rocha quando veio o quê? Tempestades. Quando a tempestade veio forte sobre aquelas casas, a casa que foi construída em cima da areia, o que aconteceu? Ruiu, desabou, mas a casa que foi construída em cima da rocha permaneceu. Então, mulheres, não existe nada que revele mais do que a tempestade. As tempestades, os ventos, as frustrações, vêm o que? Para revelar o seu coração para você mesmo, porque Deus, ele já conhece. O Senhor, ele já conhece o seu coração, mas a tempestade vem para revelar o seu coração para você mesmo, para revelar a sua fé, para revelar os teus caminhos. Não existe nada que revele mais do que as frustrações, do que as tempestades, do que as crises. E as frustrações vêm para revelar. Aqui nós lemos e foi muito clara a Bíblia. Jonas recebeu um comando do Senhor para ir para Nínive, pregar para aquele povo a destruição, mas Jonas sabia no seu coração que Deus, ele é um Deus misericordioso, e o medo de Jonas é que aquela nação, que aquele povo se arrependesse e o Senhor salvasse aquele povo, que foi o que aconteceu se você ler os outros capítulos. Então Jonas, além disso, ele detestava o povo de Nínive, porque era povo promíscuo, que era povo idólatra, que era gente ruim, era povo mau. Jonas abominava aquele povo. Então Deus, ele dá um comando a Jonas, e o que é que Jonas faz? Deus foi claro, vá para Nínive. E o que é que Jonas vai? Pega um barco e vai para outro destino. Ei, eu estou falando esta manhã e foi a palavra revelada que o Senhor me disse, e o meu coração está em chamas, porque essa manhã tem mulheres que estão desalinhadas com o propósito do Senhor, tem mulheres que estão frustradas no meio da jornada, porque se desviaram dos propósitos do Senhor. O Senhor te deu uma palavra de comando no início da tua jornada. O Senhor falou contigo, o Senhor liberou o teu chamado, o Senhor liberou o teu destino. Mas você o quê? Por causa das suas perspectivas, por causa dos seus sonhos, por causa da sua forma, por causa do seu jeito, por causa dos seus medos. I don't care. Eu não sei o porquê, mas você sabe. Porque o Senhor me disse que você sabe aí dentro do seu coração, que eu estaria falando para mulheres hoje que estão desalinhadas com o seu propósito, para mulheres hoje que estão fugindo por causa de tantas desculpas de Deus. Mas eu quero te dizer algo. A Bíblia é bem clara quando Jonas entra no barco daqueles outros marinheiros que estavam certinho seguindo para o seu destino. Quando Jonas entra no barco, começa o quê? Uma grande tempestade, mulheres. Grande tempestade a ponto do barco ficar se quebrando e afundar. É isso que aconteceu com aquele barco. A Bíblia está bem clara. Sabe por quê? Porque quando você está fugindo dos propósitos de Deus, desalinhadas, as tempestades vêm, mulher. E a tempestade vem para o ambiente em que você está imersa. E as pessoas que muitas vezes não têm nada a ver do que Deus está fazendo na sua vida, elas entram nesse lugar. Sabe por quê? Eu não sei se você já percebeu ou se você já teve oportunidade de assentar e de ouvir o coração de uma pessoa frustrada, de uma pessoa que está fugindo de Deus, de uma pessoa desalinhada. Mulheres, é amargura. Mulheres, é autocomiseração, é vitimismo. Essa pessoa que está desalinhada com Deus, ela entra num lugar. Por isso que eu disse para vocês, note aí que Jonas foi o quê? Dormir. Essa pessoa, quando está desalinhada com Deus, ela perde a sensibilidade do espírito.
Ela perde a sensibilidade do espírito, ela entra numa dormência espiritual. E foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas estava fugindo, ele estava fugindo de Deus, e o seu coração, eu tenho para mim, que se petrificou, que sua sensibilidade espiritual não estava mais aguçada, porque quando você foge de Deus, quando você entra no lugar da frustração, porque Deus, ele não fez como você queria, porque Deus, ele te deu uma ordem e você não quer cumprir, porque Deus, ele está querendo alinhar o teu coração e você não quer entrar no alinhamento do Senhor, no prumo do Senhor, você entra numa dormência espiritual. Tá entendendo? Vocês estão entendendo isso comigo? Isso é muito espiritual. Só mulheres espirituais vão entender. Mulheres, Jonas entra ali, ele está ali dormindo no seu sono, na sua dormência espiritual. A tempestade vindo sobre aqueles que não tinham nada a ver com isso. Ei, talvez as tempestades estão vindo sobre o teu casamento, sobre a tua saúde, sobre a tua área de finanças, sobre os teus filhos, e você tá aí desesperada. Talvez a raiz seja: você está desalinhada, você está fugindo de Deus, você não está cumprindo algo que o Senhor te conduziu. E sabe o que é que acontece? Você toma as suas direções, você toma a sua forma, porque muitas vezes a gente, quando não quer fazer aquilo que Deus, ele quer que a gente faz o quê? Faz do nosso jeito. Aí o Senhor, que é expert em nos frustrar, faz o quê? Envia uma tempestade e frustra aquele plano. O plano de Jonas de fugir para outra cidade, para não cumprir aquilo que Deus falou, foi totalmente frustrado. Sabe por quê? Como eu disse no início, o Senhor, ele se responsabiliza. Anota aí, mulher, isso é uma chave que vai virar na sua vida. O Senhor, ele se responsabiliza para frustrar todos aqueles planos que não são os planos dele na sua vida. O Senhor, ele se responsabiliza para frustrar todos aqueles sonhos que não são os sonhos de Deus na sua vida. O Senhor, ele se responsabiliza para frustrar aquelas amizades que não são de Deus na sua vida. O Senhor se responsabiliza para frustrar aquele emprego que você tanto sonhou, que você tanto almejou, mas que não é o sonho de Deus para sua vida. Aquele curso que você tantas vezes sonhou, mas que não é o sonho de Deus na sua vida. Aquela loja, aquela coisa que você montou, aquele negócio, mas que estava desalinhado com sonhos e planos de Deus. I'm so sorry. Ele vai frustrar. Ele vai frustrar. Eu quero que aí onde você estiver, você diga isso e só vai dizer isso, mulheres que são corajosas. Senhor, eu estou disponível para o Senhor frustrar os meus sonhos. Eu estou disponível para o Senhor frustrar os meus planos. Eu estou disponível para o Senhor frustrar tudo aquilo que não vem do Senhor para a minha vida. Você fez essa oração comigo? Só mulheres corajosas fazem essa oração. Sabe por quê? Porque mulheres corajosas são mulheres que são assim, ó. Elas estão com os olhos fechados, mas elas pulam de um alto penhasco porque elas sabem que a mão de Deus vai segurá-la. Sabe por quê? Porque ela confia nos sonhos e planos de Deus. Quando ela pula desse lugar, ela tá ali dizendo: Senhor, eu não tenho onde me segurar nas minhas forças, eu não tenho onde segurar nos meus planos, nas minhas fórmulas, mas Senhor, eu sei que o Senhor pode me segurar e me conduzir. Vocês estão entendendo? Uma mulher que confia em Deus, ela tem coragem de fazer essa oração perigosa. Uma mulher que é dependente de Deus, ela tem coragem de fazer essa oração perigosa. É perigosa sim, mulheres. É perigosa sim, porque é você se despir de tudo aquilo que você idealizou. É você se despir de todos aqueles planos que você planejou. Eu conheço mulheres que fazem tabela anual e não é errado você fazer tabela, mas ei, é errado você não deixar Deus mexer na tua tabela, na tua organização. É errado você não deixar Ele mexer. Ei, quando Deus começa a mexer, nas tuas estruturas, quando o Senhor começa a enviar tempestade, quando o Senhor começa a frustrar tudo aquilo que você idealizou e você até pensou que era de Deus, quando o Senhor ele começa a frustrar tudo isso, aí o seu coração é revelado. As frustrações revelam os corações, mulheres. Revelam aquelas mulheres que dependem de Deus, da sua condução.
e revelam aquela que apenas de palavra, quando a tabelinha está seguindo o plano anual, aí ela depende de Deus, mas quando Deus ele move, essa mulher se frustra e faz o quê? Fica de bico com Deus, igual a minha filha Zoe. Eu tenho uma filha Zoe, ela tem 5 anos. Ela vai fazer 6 aninhos amanhã, tá, gente? Orem por ela, pela minha princesa, meu milagre. A minha filha Zoe, todo dia ela me ama e deixa de me amar. Todo santo dia. Todo dia eu sou a the best mom, a melhor mãe do mundo. E todo dia eu sou a bad mom, a pior mãe do mundo. Vocês têm uma dessa aí? Eu tenho. Todos os dias, quando eu faço o que a Zoe quer, do jeitinho que ela pede, da forma que ela idealizou, eu sou a melhor mãe. Mas ontem, antes de dormir, eu ouvi que eu era a pior mãe. Sabe por quê? Porque eu coloquei feijão para ela comer e ela não queria comer feijão. Ela não queria comer feijão, ela queria comer pão com ovo. E eu disse que não, que feijão era o que ela precisava. E ela esperneou, dizendo, eu quero pão com ovo. Eu disse, você vai comer feijão. E aí, o que é que eu ouvi? You are bad, mom. Você é uma mamãe mau. Ela se frustrou comigo, chorou e esperneou, mas comeu o feijãozinho. Sabe por quê? Porque eu sei o que é necessário para ela como mãe. Eu sei o que ela precisa naquele momento. Vocês estão entendendo? Era ruim o pãozinho com ovo? Não. Mas ela já tinha comido à tarde pão com ovo e o que ela precisava naquele momento era a nutrição do feijão. Eu sabia o que era necessário para ela, mas ela não entende, ela quer da forma dela e o que é que ela faz? Se frustrou comigo, porque eu frustrei os planos dela. Ei, e ficou de bico comigo. Será que você é assim? Sua maturidade espiritual é de uma criança que quando Deus ele não faz o que você quer, você diz, ah Deus, você é um bad Deus, você é bad God, você é um ruim Deus, você é muito ruim, você não fez o que eu queria, e aí você se frustra, se distancia de Deus, mas quando Deus ele faz o que você quer, segue a sua tabela, aí você ama a Deus, aí você adora. Ei, a mulher que ama a Deus é revelada no dia da frustração dos seus sonhos e dos seus planos, se o coração dela continua, Senhor, eu tô frustrada, Deus, meus planos foram cancelados, o Senhor mudou tudo, eu não tô entendendo nada, Deus, mas Senhor, eu te amo, Senhor. O Senhor continua sendo bom. O Senhor mudou tudo. O Senhor moveu tudo. O Senhor tirou tudo no meio da tempestade. O Senhor continua sendo bom. Vocês estão me entendendo, mulheres? A frustração revela o teu coração. E a frustração é um convite para você entrar para um novo nível. Sabe por que é um convite? Porque todas as vezes que o Senhor frustra algo na sua vida, mulher, pode ter certeza. Deus, ele preparou algo além. Deus preparou uma surpresa na sua vida que você só vai viver quando você encerrar aquele ciclo de frustração. Quando você encerrar aquele ciclo, você vai viver a surpresa que o Senhor preparou. Por que eu digo que é uma surpresa? Porque você não imagina o que é. A Bíblia diz que vai além do que possamos imaginar, que os planos dele são melhores, que vai além. É uma surpresa, que os planos dele não é de mal, que os planos dele não é de mal, de te fazer mal, mas planos de bem, de te dar um futuro, planos que são além do que aquilo que você imaginou ou pensou. Mas sabe por que você muitas vezes não entra? Porque você não se alinha com Deus. Sabe por que você não entra? Porque você morre no lugar da frustração. Você entra naquele lugar da frustração. Jonas, quando os pescadores, os outros marinheiros chegaram para ele e disseram, ei, se é sobre ti, faz algo para que a gente não morra. Ei, mulher, talvez você seja a chave que vai destravar toda essa situação que está acontecendo na vida da sua família. Talvez você seja a chave desse ambiente de tempestade. O Senhor talvez está hoje, essa manhã, revelando a você
que você precisa se alinhar e para de dizer, mas meu marido não se alinha, mas meu filho não se alinha, mas meu... Ei, I don't care. O Senhor hoje está vindo de encontro com você. É você que está ouvindo. Aquele que desperta primeiro. Eu sempre costumo dizer isso. Aquele que acorda primeiro é o primeiro a morrer para suas vontades, para o seu jeito, para os seus modos. O Senhor hoje está falando para você, mulher. Então, talvez hoje você seja a chave que vai destravar esse ambiente de desalinhamento na sua casa. Quando uma mulher ela se alinha em Deus, ela tem o poder e a autoridade de alinhar o ambiente em que ela está imersa. Quando uma mulher de Deus, ela se posiciona, o Senhor, através dela, ele cessa a tempestade. Ei, mulheres, a tempestade é um convite de Deus para que você possa vir mais fundo. Vocês lembram ali, Mateus 14, 22 ao 36. A Bíblia conta que os discípulos estavam imersos em uma grande tempestade. Hoje eu quero falar sobre frustrações e tempestades necessárias. Os discípulos estavam imersos em quê, mulheres? Numa grande tempestade. Mas o Senhor falou com eles o seguinte: vão para o outro lado. O Senhor disse o quê? Vamos para o outro lado. Nós vamos para o outro lado. Nós iremos para o outro lado. Essa foi a primeira palavra do Senhor. Nós vamos para o outro lado. Vão na frente, porque eu vou me despedir da multidão e vou o quê? Vou orar. Mulheres, ali o Senhor deu essa palavra para os discípulos, os 12 discípulos. Os discípulos passaram aquele dia inteiro ensinando, curando, pregando, alimentando uma multidão. O contexto era esse, eles passaram o dia alimentando uma multidão. A Bíblia diz que o Senhor passou o dia pregando naquele dia. A Bíblia diz que o Senhor se despede da multidão e chama os discípulos. Vem cá, vamos para o outro lado. Talvez os discípulos ali tenham pensado, meu Deus, a gente passou o dia pregando, estamos cansados. Ele despediu a multidão e a gente ainda vai ter que pegar um barco e ir para o outro lado. Sabe por quê, mulheres? Porque a multidão, o Senhor prega, ensina, mas pode ir. Mas os discípulos, ele chama para mais perto, para viver profundidades, intimidades, para viver experiências com ele. E você é discípula, você é discípulo. E ali Jesus... Os discípulos pegam um barco, estão indo no meio do mar. E o que é que acontece? Um forte vento, uma forte tempestade paira sobre ele. A Bíblia diz que o barco está ali também. Barco de novo, mulheres, barco de novo. Barco na Bíblia significa o quê? No reino espiritual significa sempre direção. Ali os discípulos estavam o quê? Pegou mais um barco, seguindo uma nova direção. Vem ventos, vem tempestade, o barco está ali quase se quebrando, os discípulos estão desesperados e de repente Jesus, que estava orando, vem andando sobre as águas. E quando ele vem andando sobre as águas, os discípulos dizem, é um fantasma. E o Senhor diz assim, ei, coragem, não é fantasma, sou eu, coragem, não é fantasma, sou eu. Talvez você olhe para essa tempestade, mulher, você está olhando para essa tempestade, para essas frustrações que você está vivendo e diz, é um fantasma, eu não estou entendendo nada, é um fantasma, mas o Senhor está dizendo, coragem, sou eu que estou enviando o vento, sou eu que estou enviando tempestade para alinhar o teu coração, A tempestade e as frustrações é um convite para vir mais profundo e eu vou te provar isso. Pedro olha para Jesus e diz, ei Jesus, se és tu, ei Jesus, se és tu, me faz andar sobre as águas. Ei, mulher, quando a tempestade vier sobre você, a palavra assertiva que você tem que dizer, Senhor, se és tu, se essa tempestade és tu, eu não tô entendendo nada, eu tô morrendo de medo, eu vou afundar, minha casa vai afundar, minhas finanças vão afundar, minha saúde vai afundar, eu não sei a tempestade que você está vivendo, mas eu sei, é um convite do Senhor. Vem
Quando Pedro disse, me faz andar sobre as águas, Jesus disse, vem Pedro. Vem, Pedro, vem mais profundo, vem para o sobrenatural. As tempestades é um convite para você entrar em um novo nível de sobrenatural com Deus. O que é que a Bíblia diz? Pedro, sai do barco. O barco é o quê, mulheres? Segurança. Direção, sua direção, seu jeito, seu modo. Pedro sai do barco, começa a andar sobre as águas, olhando para Jesus, olhando para Jesus. Quando você olha para Jesus, a tempestade ao redor cessa. Não é que a tempestade para, não é que a tempestade física para, espiritual para, não. Mas a tempestade dentro de você cessa. Porque a tempestade ao redor não tem autoridade de te afundar, mas se você deixa ela entrar dentro de você, aí você se afoga, minha irmã. Aí você entra num lugar que é tão difícil, porque você entra numa dormência espiritual. Então, mulher, é necessário você, quando estiver imersa nesse lugar, olhar para Jesus. O que é que Pedro faz? Anda sobre as águas. Enquanto ele olha para Jesus, Pedro está andando sobre as águas. Enquanto ele fixa os seus olhos em Jesus, ele está andando sobre as águas. O vento está ali, o vento não cessou, o vento está ali, a tempestade, mas Pedro está o quê? Andando sobre as águas. Porque quando você, mulher... Ei, você tá me entendendo, né? Eu sinto o Espírito Santo chacoalhando mulheres essa manhã. O fogo do Espírito despertando mulheres que estão adormecidas no barco. Adormecidas, elas estão ali tão imersas, tão frustradas que elas estão apenas num lugar de vitimismo, de frustração, de depressão. Mas o Senhor hoje, o Espírito do Senhor está essa manhã soprando sobre você e dizendo, desperta. Sai dessa dormência, desperta, vem andar sobre as águas. Vem andar sobre as águas. Pedro anda sobre as águas olhando para Jesus. E o que é que acontece com Jonas, mulheres? Jonas é lançado do barco. Ei, essa tempestade, essa frustração, o propósito é te lançar desse barco. Que barco é esse, pastora Moana? Teus planos, teu jeito, tua segurança, tua forma. Eu sei que eu tô falando para mulheres hoje que estão com seus sonhos e planos frustrados, mas eu quero te dizer algo, mulheres, eu já estive nesse lugar. E eu sei que dói. Eu sei que é doloroso, dói muito, eu já estive nesse lugar. E quando foi a minha vez de estar nesse lugar, eu entrei nesse lugar, nesse barco da dormência. Eu não queria saber o que Deus tinha para mim, eu queria viver aquilo que eu havia idealizado e que eu entendia que era de Deus. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu lembro que o Senhor me deu uma palavra quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, e isso eu ainda não compartilhei com vocês. É algo muito pessoal meu, mas eu vou rasgar o meu coração aqui porque eu sei que vai fluir cura. Eu sei que vai fluir cura todas as vezes que o Senhor me manda liberar algo pessoal que Ele fez na minha vida. É porque existe alguém que está precisando ouvir. E eu me lembro que quando eu pisei aqui nesses Estados Unidos há 6 anos atrás, o Senhor me deu uma palavra e essa palavra é o guia, é a bússola do meu coração. E o Senhor me deu a palavra o seguinte, para mim e para o meu esposo. O Senhor já tinha falado conosco e o Senhor mais uma vez usou uma pessoa para falar conosco. Quando o Senhor usa alguém para falar com você, mulher, é Ele afirmando aquilo que Ele já falou com você. Vocês estão entendendo? Para afirmar aquela palavra profética. E o Senhor, quando a gente chegou aqui há 6 anos atrás, o Senhor disse para nós que Ele nos entregaria uma congregação. Nós seríamos pastores locais dessas congregações. Nós não ia precisar fazer nada, porque o Senhor queria fazer. A congregação já ia ter ovelhas, já ia ter estrutura. O Senhor ia apenas o quê? Nos enviar para pastorear esse lugar que não teria pastores. E então nós guardamos aquela palavra que o Senhor havia nos dado 2 vezes quando chegamos aqui. Quando deu cerca de 3 anos aqui nos Estados Unidos,
nós recebemos um convite para ir para a Flórida. E o convite era o seguinte: existe uma igreja que tem estrutura e tem ovelhas, mas não tem pastores. Vocês estão convidados para pastorear essa igreja. Mulheres, aquele convite casou com a palavra profética que Deus tinha nas nossas vidas e nós entendemos que era de Deus e era de Deus. O que é que nós fizemos? Arrumamos nossas coisas e nos mudamos para a Flórida para pastorearmos aquela igreja. E foi um tempo muito precioso ali. Nós pegamos a igreja com cerca de 7 pessoas e fomos trabalhando lindo naquela igreja. Foi um trabalho muito lindo, foi um tempo muito precioso. Conhecemos pessoas muito especiais, nos relacionamos com pessoas muito queridas. Mas em determinado momento, cerca de 1 ano, após estarmos ali trabalhando, estarmos ali na obra e vivendo aquela palavra que o Senhor havia nos dado, de repente, o Senhor fala com o meu esposo e diz que chegou o tempo de cessarmos aquilo que estávamos fazendo e voltarmos para o Texas, porque o Senhor tinha algo para fazer aqui no Texas. Mulheres, meu marido entendeu isso, mas a irmã aqui disse não. Não pode ser de Deus. Como vai ser de Deus se nós estamos aqui por causa de uma palavra? O Senhor nos deu uma palavra e nós viemos por causa de uma palavra. E agora que a igreja está crescendo, tá tudo fluindo, tá tudo conforme eu sonhei, eu idealizei, a forma que eu almejei, eu trabalhei suado aqui nessa igreja. E agora o Senhor fala com você, amor, pra gente voltar. Não pode ser de Deus. Mulheres, eu não entendi aquela palavra que o Senhor havia dado ao meu esposo. O meu coração ficou de pedra. Eu não queria ouvir que eu tinha que deixar a igreja. Eu não queria ouvir que eu tinha que sair de lá e voltar para o Texas. E o que é que aconteceu, mulheres? O Senhor enviou uma grande tempestade no meu lar. O Senhor enviou uma grande tempestade que nós não tínhamos dinheiro nem para pagar o aluguel. Sabe por quê? Porque quando você está desalinhada com Deus, mulheres, quando você está desalinhada com Deus, Ele envia tempestade. Ele te cerca por todos os lados. E o Senhor enviou a tempestade nas nossas finanças. O Senhor enviou a tempestade na saúde dos nossos filhos. O Senhor enviou a tempestade no nosso casamento. Sabe por quê? Para alinhar o coração da irmã aqui, que estava um coração duro, dizendo: eu não vou. E se isso não for o plano de Deus da minha vida, eu não quero saber, eu não vou me mover, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Ei, quando o Senhor Ele te manda se mover, mulher, e você não se move, eu tô falando para mulheres que se moveram com uma palavra de Deus e agora não tá entendendo nada do que Deus tá fazendo. Eu quero te dizer, a palavra de Deus não muda, mas Ele se move por tempos e por estações. Ah, pastora Moana, então você ter ido para a Flórida pastorear, você escutou errado? Não era de Deus, não. Era de Deus, foi muito de Deus, foi muito de Deus. E as tempestades que eu vivi ali, fome, desprezo, tudo que eu vivi ali naquele lugar foi o que me construiu para estar aqui hoje. A frustração que eu vivi ali naquela Flórida, eu sempre digo que a Flórida é uma escola no deserto de Deus na minha vida. Aquele lugar ali construiu tudo que eu estou vivendo hoje. Aquele lugar me delegou a autoridade para estar aqui hoje falando para vocês que frustrações são necessárias. Deus ali frustrou todos aqueles sonhos que eu havia idealizado. Deus ali frustrou o meu goals, porque eu digo ao Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer isso na minha vida. Foi errado eu ter ido para a Flórida? Não. Mas o Senhor, Ele se move. Nós tínhamos um propósito naquele tempo, para aquele momento. E eu achava que era o quê? Para sempre, forever e amém. Mas não. Deus, Ele se move por estações, mulheres. Entenda isso. Se você não entender isso, você vai morrer no barco, na dormência, porque você não quer se mover. Porque Deus está movendo tudo ao redor. Deus está movendo, Deus está tocando, Deus está movendo com todo mundo. Deus está tocando no teu marido, Deus está tocando nas finanças, Deus está tocando no teu casamento, Deus está tocando na tua saúde e tu não está entendendo. Se alinha.
Se alinha com o Senhor, porque o Senhor, Ele envia frustrações necessárias. Ei, mulheres, da mesma forma que ali na Flórida foi um tempo que eu vivi em Deus, foi uma das maiores frustrações necessárias de Deus na nossa vida. Eu me lembro que quando meu marido me levou arrastada dali da Flórida, me trouxe do Texas, arrastada, eu sem entender nada. Quando eu passei pela placa ali da Flórida, que quando você viaja de carro tem uma placa dizendo Goodbye, Flórida, volte sempre. Eu olhei para aquela placa e eu disse, nunca mais. Nunca mais eu quero voltar nesse lugar, o lugar da minha frustração. Nunca mais, Senhor, o Senhor conte comigo para pastorear ninguém. Nunca mais, Senhor, o Senhor conte comigo para viver o que o Senhor tem para minha vida, porque o Senhor me frustrou. Ali eu fiz a oração mais sincera da minha vida. Senhor, eu deixei minha casa, minha vida no Texas, minha vida boa, eu deixei minhas coisas boas, eu vim pra Flórida, eu passei fome, eu vim pra Flórida, eu não tinha aluguel, eu vim pra Flórida, até meu carro que eu tinha nós perdemos, foi pra isso que o Senhor nos trouxe. E eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo o versículo da minha vida. O que eu faço hoje, tu não entendes. Mas tu entenderás, mulher. Tu entenderás, mulher, o que aconteceu? Cheguei no Texas e eu disse, agora sou eu e a minha casa. Eu não quero mais saber de pastorear ninguém. Eu não quero mais saber de aconselhar ninguém. Eu não quero mais saber de nada disso de igreja. Só sou eu, Deus e meus... Eu não deixei Deus não, porque eu amo Deus demais para deixar Ele. Mas eu deixei as coisas de Deus e eu disse, não, Senhor, é só eu, você e meus filhos e tá ótimo, porque eu me frustrei. Não me chama mais para pregar, não me chama mais para aconselhar, não me chama mais para pastorear. Eu me frustrei quando eu disse sim para o Senhor e o Senhor me leva para aquele lugar e o Senhor mexe com as nossas estruturas naquele lugar onde ninguém podia mexer. O Senhor foi lá e mexeu e eu me frustrei, Senhor. Tu não sabes o que eu tô fazendo, filha. Os planos que eu tenho para você não é planos de morte, é um plano de paz e de te dar um futuro. Ei, mulheres, quando eu cheguei aqui no Texas, eu comecei a escrever o meu livro Mulheres Reconstruídas. A maior frustração da minha vida que eu vivia ali naquela Flórida é o resultado do meu livro Mulheres Reconstruídas, a qual o Senhor havia me dito há 10 anos atrás que eu escreveria. O que eu estou vivendo hoje foi depois de uma zona de expulsão lá na Flórida, uma zona de frustração. Talvez o lugar que você está hoje sendo frustrada é o Senhor te empurrando para entrar no novo lugar. É o Senhor te empurrando para entrar naquilo que Ele já preparou. O que você está vivendo e o Senhor frustrou era bom, era precioso, fazia parte da jornada e da palavra que o Senhor liberou para você. Ei, mas o Senhor move. O Senhor move, pastora Moana, e a palavra que o Senhor te deu há 6 anos atrás, ela continua aqui. Viva, viva, e eu sei que no tempo do Senhor ela vai acontecer. Ela já está acontecendo, veja bem, hoje eu estou falando para mais de 1.200 mulheres. Sem sair da minha casa, hoje eu estou pastoreando corações. A palavra está se movendo, a palavra continua fluindo do meu jeito? Não. Mas quem disse que precisa ser do seu jeito, mulher? Quem disse que para você viver os sonhos e os planos de Deus tem que ser do seu jeito? Eu estou falando essa manhã para mulheres que idealizaram sonhos, planos e um futuro em Deus. E Deus foi lá e mexeu e quer fazer da forma que Ele quer. E o seu coração se endureceu e você está perdida na jornada. Mas eu quero te dizer algo, quando você sair desse lugar da dormência, do lugar da frustração e deixar Deus te conduzir. Ei, mulheres, o convite essa manhã entra na deriva do Espírito Santo. Que essa tempestade
Essa tempestade vai te lançar aonde? A tempestade lançou Jonas aonde? Na boca do peixe. A Bíblia não diz, mas para mim era uma baleia, porque para ter engolido um homem, para ser grande. A tempestade envolveu Jonas na boca de um peixe. Eu acredito que Jonas ali teve a mesma DR que eu tive com Deus na saída da Flórida. Deus, eu não quero ir. Deus, eu não quero ir. Ei, Jonas, não é sobre você, é sobre o que eu vou fazer. Ei, Jonas, para de fugir. Ei, Jonas, sai do lugar da frustração. Ei, Jonas, ei, Jonas. Quando Jonas disse, ok, Senhor. Ei, mulher, talvez hoje, essa manhã, você só precisa dizer, ok, Senhor, eu me rendo, eu vou. Ok, Senhor, eu me rendo, eu vou fazer o que o Senhor quer. Ok, Senhor, eu me rendo, eu vou parar de fugir. Ok, Senhor, eu me rendo, eu vou parar, Senhor, de me esconder. Eu vou parar, Senhor, eu vou sair desse lugar de frustração. Aí o que é que acontece? O peixe vomita Jonas e Jonas vai para Nínive e cumpre aquilo que o Senhor mandou da forma de Jonas. E quem disse que tem que ser da sua forma? É da forma de Deus, é do jeito de Deus, é no tempo de Deus, é nos planos de Deus. Ei, mulheres, quando eu vivi aquele processo ali na Flórida, eu me feri com a minha liderança porque eu achei que eles estavam errados, porque eles concordaram com meu marido que era o nosso tempo de sair. Eu não conseguia entender como era o nosso tempo de sair, se tudo estava fluindo, se tudo estava indo de acordo com o que Deus havia liberado. E ali eu me frustrei, ali eu me feri com a minha liderança. E o que é que acontece depois? Depois que eu chego no Texas, que o Senhor cura o meu coração, o Senhor vai curar o teu coração. Quando o Senhor manda a frustração, mulheres, no momento você se frustra, mas junto com a frustração o Senhor manda a cura, tá? O Senhor manda a cura, o Senhor manda o bálsamo, mas você tem que se render, você tem que se render. Quando eu cheguei na Flórida e eu comecei a ser curada com Deus, sabe o que o Senhor diz? Liga para os teus líderes e pede perdão, porque não foi eles que te feriram, foi eu que usei eles para te frustrar, foi eu que usei eles para frustrar os teus planos, para frustrar a tua forma. Ei, me perdoa, porque eu te julguei. Me perdoa porque eu me ofendi. Me perdoa porque eu te matei no meu coração. Me perdoa, era eu chorando de um lado e os meus líderes chorando do outro. E o perdão foi liberado. Sabe por quê? Porque na frustração você começa a culpar pessoas, ambientes por causa daquilo que você está vivendo. Ei, é Deus. É Deus que está usando para te frustrar. É Deus que está usando para te alinhar. É Deus que está usando para te enviar para um novo tempo, para um novo nível. Vem sobre as águas. Ei, mulheres, eu não tô conseguindo nem falar que a presença de Deus essa manhã está me envolvendo, que essa presença te impacte nessa manhã, que essa presença te toque, que essa presença te mova, que essa presença te alinha. Sai do barco da frustração, pula! Sai desse lugar que você segura com as tuas forças para não perder. Deixa Deus tocar, deixa Deus quebrar, deixa Deus romper, deixa Deus mover, deixa Deus alinhar, deixa Deus alinhar. Você não tá entendendo nada, eu também não tava, mulher. Mas hoje eu entendo. Lembra que o Senhor dizia, filha, tu não tá entendendo, mas você vai entender. Hoje eu tô dizendo pra você, filha, tu não tá entendendo, mas quando você entrar na deriva do Espírito, o vento vai te guiar, o vento vai te levar, o vento vai te levar. E o que é que você tem que fazer no meio da tempestade? Olha pra Jesus. Se você não olhar para Jesus, você vai afundar. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro parou de olhar para Jesus. A tempestade fez medo no seu coração e ele afundou. Então, mulher, quando você entrar nesse nível de sobrenatural com Deus, Senhor, eu saí do barco, eu estou à deriva. O barco significa o quê? Tuas direções, teus meios, tuas fórmulas. Quando você sai desse lugar, você entra no sobrenatural, você entra na deriva do Espírito. E o que é que você tem que fazer? Olha para Jesus.
Olha pra Jesus, fixa os teus olhos em Jesus. Jesus, eu tô olhando pra tu. A tempestade está vindo cada vez mais forte. A tempestade está vindo, mas ei, Senhor, meus olhos estão fixos em ti. Eu vou chegar do outro lado. Jonas, você vai pra Nínive. Ei, discípulos, vocês vão pro outro lado. Mas tem tempestade, mas vocês vão. Mas tem frustração, mas vocês vão, se você olhar e se alinhar com o Senhor. Vocês estão entendendo, mulheres? Então, essa frustração que você está vivendo, e eu quero te dizer hoje, e liberar uma palavra profética na sua vida, essa frustração está te empurrando para um nível de sobrenatural com Deus. Essa frustração está te empurrando para um novo tempo em Deus. Essa frustração não veio para te matar. Essa frustração veio para te alinhar. Essa frustração veio para te fazer romper. Essa frustração veio para te levar para níveis mais avançados em Deus. Essa frustração veio para o quê? Para te tornar resiliente. Eu sou outra Moana. Após a frustração que eu vivi ali na Flórida, eu sou outra Moana. As feridas fecharam. As feridas fecharam. Hoje eu carrego cicatrizes que eu hoje mostro para vocês para trazer cura e autoridade. O que é que eu tô dizendo a vocês, mulheres? Essa ferida que o Senhor está fazendo hoje, Ele abre a ferida, mas Ele fecha. E quando Ele fecha, você tem autoridade e o bálsamo do Senhor flui sobre você. Então, mulher, o Senhor tá te frustrando? Ele tá te frustrando? Olha essa frustração como um convite. Vem pra perto, vem pra fundo, vem profundo. Mulheres, Jonas, mulheres, ele o quê? Ele não quis cumprir aquilo que o Senhor havia idealizado. Deus frustrou os sonhos e os planos dele, a forma dele. Mas, mulheres, a gente sempre perde para Deus. Aí onde você está, eu quero que você diga: Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me rendo. Ora, baixeira, arabacei. Eu me rendo, Senhor. E eu perco para ti. Eu perco para ti, Senhor. Eu perco para ti. Essa manhã o convite é: perca para Deus, porque quando você perde para Deus, você ganha. Quando você perde para Deus, você ganha. Quando você perde para Deus, você ganha. Talvez no momento você está vendo só perda. Quando eu só via perda, eu só via dores, eu só via frustração. E o Senhor via o quê? O que eu tô vivendo aqui hoje. Era baixeira, baceira, labas. O Senhor via esse dia que eu estou aqui hoje, alinhando o seu coração. O Senhor já via esse dia. Eu via o quê? Perda, traição, frustração, angústia, ofensa. E o Senhor via o quê? Vida, propósito, alinhamento, fogo, intimidade, profundidade. Ei, você vê frustração, mas o Senhor vê alinhamento. Você vê frustração, mas o Senhor vê um novo nível. Você vê frustração, mas o Senhor vê intimidade, profundidade, graça, fervor. Oh, na baixeira, na baceira, bará. Entra no rio, mulher. Entra no rio, mergulha no rio, mergulha no rio. E quando você mergulha no rio, você perde para Deus. O Espírito te conduz. O Espírito se conduz, você não se vê. No rio você não vê a direção. No rio você não vê a direção, mas no rio o Senhor é que te guia. O Senhor é que te guia. Então, mulher, entra no rio, mergulha no rio, mergulha no rio e olha para o Senhor. Espírito Santo, alinha esses corações essa manhã. O Senhor venha com bálsamo para aquelas mulheres que precisam de cura essa manhã. O Senhor alinha esses corações, em nome de Jesus. Eu oro para mulheres que estão fugindo do seu chamado, do seu propósito, porque se frustraram, porque se ofenderam. Eu oro para que essas mulheres venham encontrar propósito na frustração e venham ver a frustração como um alinhamento. Eu olho para mulheres que estão numa tempestade tão imensa que elas estão sem forças, mas hoje
A força do Senhor te renova e te tira desse lugar de frustração e te tira desse lugar de dormência. Em nome de Jesus, eu oro para mulheres que estão num diálogo com Deus, dando suas desculpas para não cumprir o propósito do Senhor. Ei, a boca do peixe vai se abrir quando você se render e dizer: Senhor, eu não sei falar, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, mas eu me rendo. O teu papel é só se render, mulher. Então, esta manhã, se renda ao Senhor para você entrar no novo que o Senhor tem para sua vida, que somente a frustração te faria viver, somente a frustração dos teus planos, mas não. Os planos de Deus não estão frustrados. As formas de Deus não estão frustradas. Deus é um Deus que se move. E se Ele se moveu, faça igual Moisés. Eu só vou com a tua presença. Se Deus se moveu, se mova com Deus. Aleluia, mulheres, aleluia. Que o Senhor Ele tenha falado ao teu coração, que você venha ser alinhada com Ele, em nome de Jesus. Que essa sexta-feira seja um marco na tua vida, que o teu coração tenha sido tão incendiado como o meu coração e que você entre no novo de Deus, em nome de Jesus. Amém, mulheres? Eu vou encerrar. Encontro vocês próxima sexta-feira no nosso encontro ao vivo. Eu já tenho o tema dessa semana. Sabe qual é o tema? Quando Deus te encontra. Ei, o Senhor ontem me deu essa palavra: quando Deus te encontra. Essa semana vai ser forte. Deus vai te encontrar, mulher. Deus, Ele vai te achar. Ele vai te achar. Então prepara o teu coração para essa próxima semana, tá bom? Vamos tirar um print. Eu quero que você tire um print, por favor, e me marca com a melhor frase que o Senhor falou ao teu coração. Eu vou repostar, tá bom? Faz o print. Amo vocês, Deus abençoe, tenha um dia abençoado na presença do Senhor e um final de semana precioso com a tua família, com Deus. Aquelas que não têm família, sejam abraçadas pelo Senhor, o Senhor da família, ao viúvo, ao órfão e aqueles que foram deixados e abandonados. Abracem o Espírito Santo em nome de Jesus. I love you, beijo, minhas maravilhosas.